Você sabia que um em cada 4 adultos acima de 65 anos cai a cada ano? Mas um pequeno grupo parece quase imune a esse risco. Qual é o segredo deles? Essas quedas não são apenas inconvenientes. Elas são a principal causa de mortes relacionadas a lesões em pessoas acima de 60 anos. No entanto, certos idosos se movem com uma estabilidade notável, como se tivessem descoberto algo que o resto de nós não descobriu. Hoje, estou revelando 7 técnicas de caminhada usadas por idosos que raramente caem. Métodos recomendados por especialistas em geriatria, mas raramente ensinados ao público. Esses não são exercícios complicados. São mudanças sutis na forma como você caminha que se tornam naturais com a prática. A quarta técnica é particularmente surpreendente. Algo que a maioria das pessoas faz ao contrário todos os dias sem perceber. Você ou alguém que você ama já sofreu uma queda? Comente equilíbrio abaixo se você está pronto para transformar sua técnica de caminhada para sempre. Conheça Thomas, um engenheiro aposentado de 72 anos, que sofreu 3 quedas graves em 6 meses. A última o levou ao hospital com uma fratura no quadril. Um momento que ele descreve como seu chamado de despertar, Thomas. Após minha cirurgia, pensei que meus dias de independência haviam acabado. Minha filha já estava procurando por instalações de moradia assistida. Foi quando meu fisioterapeuta me mostrou algo que mudou tudo. O que Thomas aprendeu não foi apenas outro conjunto de exercícios de equilíbrio. Foi uma reinvenção completa de sua técnica de caminhada. Mudanças sutis, porém poderosas, que transformaram sua estabilidade quase imediatamente. Em um ano, Thomas passou de quedas frequentes para 0 incidentes, até mesmo caminhando em trilhas moderadas com seus netos. Sua transformação não foi mágica, foi metódica. Passei os últimos 2 anos consultando os melhores fisioterapeutas, geriátricos e especialistas em equilíbrio de centros médicos líderes. Mais importante, estudei os padrões naturais de caminhada de idosos que mantêm uma mobilidade excepcional até os 80 e 90 anos. O que descobri vai mudar a forma como você pensa sobre caminhar para sempre. Esses não são consertos temporários ou exercícios que você eventualmente abandonará. São ajustes permanentes que se tornam automáticos. Uma nova maneira de se mover pelo mundo que seu corpo vai te agradecer. As técnicas que estou prestes a compartilhar são especialmente valiosas se você notou mudanças na sua estabilidade, sofreu uma queda recente ou simplesmente quer manter sua independência por mais tempo. E aquele quarto segredo, ele envolve algo que você faz dezenas de vezes por dia, mas provavelmente ao contrário sem nunca perceber. Se este vídeo te ajudar, por favor, aperte o botão de curtir para que mais pessoas possam descobrir essas técnicas e se inscreva para mais conselhos baseados em evidências que ajudam idosos a viver com confiança e independência. Nosso primeiro segredo para caminhar pode te surpreender porque não tem nada a ver com seus pés. É tudo sobre seus olhos. Deixe-me te perguntar uma coisa. Para onde você olha quando caminha? Se você é como a maioria dos idosos, provavelmente olha para o chão a poucos metros à frente. Isso parece lógico. Você quer identificar possíveis obstáculos, certo? Mas aqui está o paradoxo. Olhar para baixo, na verdade, aumenta dramaticamente seu risco de queda. Quando você caminha com o olhar fixo para baixo, várias coisas acontecem simultaneamente. Sua cabeça se inclina para frente, o que desloca seu centro de gravidade. Os músculos do pescoço e da parte superior das costas se tensionam. Seus ombros se curvam para frente e, mais criticamente, seu sistema de equilíbrio recebe informações incompletas sobre o ambiente ao seu redor. É aqui que a técnica do olhar em 3 pontos faz uma diferença notável. O fisioterapeuta de Thomas o apresentou a esse método durante sua recuperação. Thomas parecia completamente antinatural no início. Eu estava convencido de que tropeçaria em algo se não estivesse constantemente examinando o chão. Mas em poucos dias, toda a minha postura mudou. A técnica do olhar em 3 pontos funciona assim. Primeiro, estabeleça seu ponto próximo, cerca de 3 a 4,5 metros à frente. Isso te dá tempo suficiente para identificar quaisquer obstáculos sem comprometer sua postura.
Sua visão periférica ainda captará perigos mais próximos. Em seguida, regularmente levante seu olhar para seu ponto distante, o horizonte ou seu destino. Isso naturalmente endireita sua coluna e reinicia sua postura. Faça isso a cada 10 a 15 segundos enquanto caminha. Finalmente, e isso é o que a maioria das pessoas esquece, conscientemente engaje sua percepção periférica. Pratique expandir sua visão lateral para detectar movimento e obstáculos sem virar a cabeça. Thomas praticou essa técnica religiosamente durante suas caminhadas diárias pelo bairro. Ele escolhia um marco à distância, mantinha o olhar no ponto próximo correto e, periodicamente, olhava para seu destino, Thomas. Após 2 semanas, notei que estava mais ereto, respirando mais facilmente e me sentindo muito mais confiante. A ciência por trás disso é fascinante. Pesquisas publicadas no Journal of Aging and Physical Activity demonstram que a direção do seu olhar, na verdade, altera toda a mecânica da sua caminhada. Quando os sujeitos olhavam para baixo, os pesquisadores mediram um aumento na oscilação postural e uma diminuição no comprimento do passo, ambos associados a um maior risco de queda. Quando os sujeitos usaram a técnica de 3 pontos, seu padrão de caminhada imediatamente mostrou maior estabilidade e confiança. Ainda mais interessante, o tempo de reação a obstáculos inesperados melhorou em quase 20%. Seja honesto, você costuma olhar para baixo quando caminha? Digite culpado nos comentários se você já se pegou fazendo isso. Você não está sozinho e a conscientização é o primeiro passo para a mudança. Mas aqui está algo crucial para entender. A técnica do olhar é poderosa, mas só entrega seu benefício completo quando combinada com nosso segundo segredo para caminhar, que aborda o que acontece do chão para cima. Nosso segundo segredo para caminhar foca em como seu pé faz contato com o chão, algo que muitos idosos fazem completamente errado sem perceber. Você já observou como uma criança pequena caminha? Elas têm um movimento fluido natural, onde o calcanhar toca primeiro, depois o pé rola para frente até os dedos. Mas à medida que envelhecemos, muitos de nós desenvolvemos padrões de caminhada problemáticos. Ou aterrissamos com o pé plano, com o pé inteiro batendo no chão de uma vez, ou pior, caminhamos com a ponta dos pés primeiro. Esses padrões de caminhada alterados devastam sua estabilidade. Quando você caminha com o pé plano, você perde a absorção natural de choque e a transferência suave de peso que previne quedas. E caminhar com a ponta dos pés primeiro é como caminhar numa corda bamba. Sua base de apoio se torna perigosamente estreita. A técnica correta é chamada de rolar do calcanhar aos dedos, e é como os humanos são projetados para caminhar. Veja como funciona. A cada passo, seu calcanhar deve fazer contato com o chão primeiro. Então, seu peso rola suavemente ao longo da borda externa do seu pé, finalmente empurrando com os dedos. Isso cria uma base de apoio triangular estável ao longo de todo o seu passo e permite que seu tornozelo absorva o choque adequadamente. Thomas, percebi que estava caminhando com o pé plano por anos. A primeira semana praticando o rolar do calcanhar aos dedos parecia estranha e exagerada, mas na terceira semana, meu equilíbrio melhorou dramaticamente. Agora parece completamente natural. Dr. James Richardson, um especialista em reabilitação que estudou padrões de marcha por mais de 30 anos, explica por que essa técnica é tão poderosa. O rolar do calcanhar aos dedos engaja toda a amplitude de movimento do seu tornozelo e distribui as forças eficientemente por toda a sua perna. Isso previne os movimentos bruscos e instáveis que frequentemente precedem uma queda. Se você tem dor nos pés ou artrite que torna o impacto do calcanhar desconfortável, não se preocupe. Comece com passos mais curtos e aumente gradualmente, conforme o conforto permitir. Sapatos de suporte adequados também podem fazer uma diferença tremenda. Discutiremos o calçado ideal no segredo número 5. Aqui está uma maneira simples de praticar. Caminhe lentamente ao longo de uma linha reta, conscientemente tocando o calcanhar primeiro, depois rolando até os dedos. Concentre-se na transferência suave de peso, ao invés da velocidade. 10 minutos de prática consciente diária criam a memória muscular necessária para que isso se torne automático. Tente dar 5 passos agora,
usando o rolar do calcanhar aos dedos. Comente suave se você sentiu a diferença na estabilidade. Agora para o segredo número 3, que aborda o que os fisioterapeutas chamam de estabilizadores esquecidos, um sistema crítico que a maioria dos idosos completamente negligencia enquanto caminha. O terceiro segredo para caminhar apresenta o que os fisioterapeutas chamam de estabilizadores esquecidos, seus músculos centrais. A maioria das pessoas associa força central com abdominais ou entusiastas de fitness, trabalhando em seus corpos de praia. Mas seus músculos centrais têm uma função muito mais crítica. Eles são os estabilizadores centrais que mantêm todo o seu corpo equilibrado enquanto está em movimento. Aqui está o problema. À medida que envelhecemos, tendemos a desligar nossos músculos centrais quando caminhamos. Deixamos nossa região abdominal relaxada, o que força nossas costas, quadris e joelhos a compensarem. Isso cria uma reação em cadeia de instabilidade que aumenta significativamente o risco de queda. Thomas, nunca pensei nos meus músculos abdominais quando caminhava. Parecia completamente não relacionado ao equilíbrio. Mas uma vez que aprendi a engajar meu núcleo, senti a diferença imediatamente. Como se alguém tivesse de repente apertado todos os parafusos em um móvel instável. A técnica é chamada de engajamento do núcleo e é surpreendentemente simples. Não são necessários abdominais ou pranchas. Em vez disso, use o que os terapeutas chamam de técnica de fechar o zíper enquanto caminha. Imagine suavemente puxando seu umbigo em direção à sua coluna, não sugando seu estômago, mas criando uma leve elevação interna e aperto. O movimento é sutil. Ninguém notaria que você está fazendo isso. O engajamento deve ser cerca de 20 a 30% do seu esforço máximo, apenas o suficiente para criar estabilidade sem tensão. Thomas teve dificuldade em lembrar dessa técnica no início, então ele criou um sistema simples de lembrete. Ele colocou pequenos adesivos de pontos coloridos em locais-chave em sua casa, na geladeira, perto da porta da frente, no espelho do banheiro. Cada vez que ele via um ponto, ele verificava o engajamento do núcleo enquanto caminhava pelo próximo minuto. Pesquisas do National Institute on Aging mostraram que a estabilidade do núcleo está diretamente ligada à prevenção de quedas. Seus estudos demonstram que idosos com músculos centrais engajados enquanto caminham mostram uma recuperação significativamente melhor quando tropeçam ou encontram superfícies irregulares. O erro mais comum é engajar com muita força. Lembre-se, isso não é sobre criar tensão rígida. É sobre suporte suave e sustentável. Você deve ser capaz de respirar normalmente e manter uma conversa enquanto usa essa técnica. Para aqueles com dor nas costas, essa técnica frequentemente proporciona alívio ao apoiar sua coluna adequadamente durante o movimento. Comece com períodos breves de prática e aumente gradualmente a duração conforme se torna mais natural. Você já pensou nos seus músculos centrais enquanto caminhava? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Mas aqui é onde a maioria das pessoas faz as coisas completamente ao contrário. Nosso quarto segredo envolve uma parte do seu corpo que você provavelmente está usando incorretamente a cada passo que dá. Nosso quarto segredo revela algo que a maioria dos idosos faz completamente ao contrário, todos os dias sem perceber, e envolve seus braços. Observe como as crianças caminham naturalmente. Seus braços balançam livremente e ritmicamente a cada passo. Agora observe muitos idosos caminhando. Seus braços mal se movem, mantidos rigidamente ao lado do corpo, ou até mesmo segurados juntos à frente deles. Esse hábito aparentemente pequeno aumenta dramaticamente o risco de queda. Seus braços são contrapesos naturais. Quando seu pé direito avança, seu braço esquerdo deve balançar para frente para manter o equilíbrio. Esse movimento oposto estabiliza todo o seu corpo e previne a rotação excessiva no seu tronco, que pode levar a quedas. Mas há mais. O balanço adequado dos braços, na verdade, contrabalança instantaneamente seu corpo inferior, melhorando a estabilidade. Mantenha o momento da caminhada, reduzindo a fadiga. Melhora a propriocepção, a consciência do seu corpo sobre sua posição no espaço. A técnica correta é o que os fisioterapeutas chamam de balanço de 45 graus.
Seu braço deve dobrar aproximadamente 45 graus no cotovelo, balançando naturalmente de frente para trás, não de lado a lado. Enquanto você caminha, o movimento deve ser relaxado, não forçado, com suas mãos passando apenas pelo bolso do quadril, na parte de trás do balanço. Percebi que estava caminhando com meus braços praticamente congelados. Quando comecei a praticar o balanço adequado dos braços, todo o meu padrão de caminhada mudou. Minha filha, na verdade, notou a diferença na minha caminhada antes que eu contasse a ela sobre essas técnicas. Ela disse: "Eu de repente parecia anos mais jovem e mais confiante. Aqui está uma prática de reinicialização de 3 dias que Thomas usou. Dia 1, por 5 minutos, exagere o balanço dos braços enquanto caminha. Faça-o ligeiramente maior que o natural para reativar esses padrões de movimento. Dia 2, caminhe com o balanço normal dos braços, mas preste atenção na sincronização com suas pernas. Pé direito para frente, braço esquerdo para frente. Dia 3, concentre-se no relaxamento dos ombros enquanto mantém o balanço." Pesquisas de estudos de análise de marcha na Universidade de Michigan descobriram que o balanço adequado dos braços reduz o gasto de energia em quase 8% e melhora a resposta de recuperação após tropeços em até 15%. Ainda mais impressionante, suas pesquisas mostraram que simplesmente restaurar o balanço natural dos braços pode reduzir o risco de queda em até 30% em adultos acima de 65 anos. O erro mais comum é balançar os braços através do corpo, ao invés de frente para trás. Seus braços devem se mover como pêndulos em planos paralelos, não cruzando sua linha central. Seus braços balançam naturalmente quando você caminha, ou você os mantém relativamente imóveis? Compartilhe abaixo. O segredo número 5 pode te surpreender porque envolve algo em que você está pisando agora mesmo. Uma área que a maioria dos programas de prevenção de quedas completamente ignora. Nosso quinto segredo para caminhar pode ser o fator mais negligenciado, porém crítico, afetando sua estabilidade, seus pés e o que você coloca neles. À medida que envelhecemos, 2 mudanças significativas acontecem com nossos pés. Primeiro, as terminações nervosas sensíveis que fornecem informações cruciais de equilíbrio para seu cérebro começam a diminuir. Uma condição que podólogos chamam de neuropatia periférica relacionada à idade. Segundo, os músculos pequenos, mas poderosos, nos seus pés enfraquecem após décadas de serem confinados em sapatos rígidos e de suporte. Isso cria uma situação perigosa, onde seu cérebro recebe menos informações sobre a superfície em que você está caminhando, enquanto seus pés têm menos força intrínseca para responder a mudanças no terreno. Pior ainda, muitos idosos criam, sem saber, o que os podólogos chamam de isolamento proprioceptivo ao usar o calçado errado. Sapatos com solado grosso e altamente acolchoados podem parecer confortáveis, mas reduzem dramaticamente a capacidade do seu pé de sentir e responder ao chão abaixo de você. Eu estava usando esses sapatos de solado grosso e acolchoados que achava perfeitos para uma pessoa mais velha. Meu terapeuta os chamou de bloqueadores de equilíbrio e me mostrou como eles estavam, na verdade, me tornando menos estável. Para uma estabilidade ideal, procure por essas 3 características críticas em seus sapatos de caminhada. 1. Um calcanhar baixo e largo, não completamente plano, mas não mais que 2,5 centímetros de diferença entre o calcanhar e a parte frontal do pé. 2. Um solado fino e flexível na área da frente do pé, que permite que você sinta o chão. 3. Fixação segura com cadarços ou velcro forte, não sapatos de enfiar. A transformação de calçados de Thomas foi dramática. Ele trocou por sapatos de caminhada adequadamente ajustados com essas 3 características e imediatamente notou uma estabilidade melhorada em superfícies irregulares. Mas o calçado é apenas metade da equação. Thomas também começou uma rotina simples de fortalecimento dos pés. Espalhar os dedos. Sentado, espalhe seus dedos o mais largo possível. Segure por 5 segundos e solte. Repita 10 vezes. Agarrar toalha. Coloque uma toalha pequena no chão e use seus dedos para agarrá-la e puxá-la em sua direção. Pegar bolinhas de gude.
Pratique pegar bolinhas de gude com seus dedos e colocá-las em uma tigela. Ótimo para destreza. Pesquisas publicadas no Journal of Podiatric Medicine descobriram que apenas 6 semanas desses exercícios simples melhoram os scores de equilíbrio em 30% em adultos acima de 65 anos. Ainda mais impressionante, os participantes relataram maior confiança ao caminhar em superfícies desafiadoras, como grama ou cascalho. Dr. Emily Splau, uma podóloga especializada em ciência do movimento, explica: seus pés contêm 200.000 terminações nervosas projetadas para ajudar você a navegar seu ambiente com segurança. O calçado certo permite que essas terminações nervosas façam seu trabalho, enquanto os exercícios de fortalecimento dos pés aprimoram os sistemas naturais de estabilidade do seu corpo. Dê uma olhada nos seus sapatos atuais. Eles têm todas as 3 características críticas que mencionei? Deixe-me saber nos comentários. Agora, vamos falar sobre o segredo para caminhar que transformou a confiança de Thomas em superfícies irregulares. Uma técnica que literalmente mudou a base do seu padrão de caminhada. Nosso 6º segredo para caminhar aborda um erro fundamental que muitos idosos cometem sem perceber: caminhar com os pés muito próximos um do outro. Se você já observou alguém que parece instável ao caminhar, notará que seus pés frequentemente cruzam uma linha central imaginária. Esse padrão de caminhada estreito essencialmente cria um efeito de corda bamba, transformando sua base de apoio de um retângulo estável em uma linha instável. A técnica de base alargada corrige esse problema por meio de um ajuste simples, mas poderoso: caminhar com os pés na largura do quadril. Isso não significa caminhar com uma postura larga exagerada, que cria seus próprios problemas de instabilidade. A largura ideal é precisamente a largura do quadril, criando o que os especialistas em equilíbrio chamam de retângulo de estabilidade abaixo de você. Quando seus pés mantêm essa largura enquanto caminham, você estabelece uma fundação significativamente mais estável. Thomas, essa técnica foi uma revelação absoluta para mim. Por anos, eu inconscientemente caminhei com meus pés quase cruzando um sobre o outro. O fisioterapeuta me mostrou como esse padrão estreito estava me fazendo balançar de um lado para o outro a cada passo. Thomas usou um método de prática brilhantemente simples. Ele colocou 2 faixas paralelas de fita adesiva no chão do seu corredor, exatamente na largura do quadril. Várias vezes por dia, ele caminhava pelo corredor, garantindo que cada pé permanecesse na sua respectiva linha. Thomas, após praticar por 2 semanas, a largura adequada tornou-se automática. Quando voltei às minhas rotas regulares de caminhada, senti-me dramaticamente mais estável, especialmente em superfícies irregulares, como grama ou caminhos de cascalho. A técnica requer alguma adaptação com base no seu tipo de corpo e nível de mobilidade. Pessoas mais altas naturalmente precisam de uma base ligeiramente mais larga que pessoas mais baixas. Se você tem dor no quadril ou artrite, pode precisar começar com uma largura ligeiramente mais estreita e aumentar gradualmente para o espaçamento ideal conforme o conforto permitir. Uma visualização útil é imaginar caminhar em trilhos de trem paralelos. Seus pés nunca devem cruzar ou pisar no trilho oposto. Essa imagem mental ajuda a manter a largura adequada sem ter que olhar para baixo. Pesquisas do Laboratório de Marcha e Equilíbrio da Johns Hopkins descobriram que caminhar com uma largura de base ideal reduz a oscilação lateral em até 40% e diminui os movimentos compensatórios dos braços necessários para o equilíbrio. Para idosos, isso se traduz diretamente em um risco reduzido de queda. Dr. Lisa Constantius, uma especialista em equilíbrio, explica: quando analisamos os padrões de queda em idosos, consistentemente vemos que a caminhada com base estreita precede quedas laterais, um dos tipos de quedas mais comuns e perigosos. Simplesmente alargar a base para a largura ideal pode melhorar dramaticamente a estabilidade. Na próxima vez que você caminhar, observe se seus pés cruzam um sobre o outro ou mantêm uma largura estável. O que você observou? Compartilhe nos comentários abaixo. Nosso segredo final pode ser o mais poderoso de todos,
porque aborda o que acontece entre seus passos. Os momentos críticos, onde a maioria das quedas realmente começa. Nosso sétimo e último segredo para caminhar revela algo surpreendente sobre quedas. Elas raramente acontecem durante uma caminhada em linha reta. Em vez disso, a maioria das quedas ocorre durante o que os especialistas chamam de momentos de transição. Esses breves segundos quando você está mudando de um estado de movimento para outro. Esses momentos críticos de transição incluem levantar-se de uma posição sentada, mudar de direção ou virar, parar de repente, dar um passo para o lado, navegar por portas, mover-se de uma superfície para outra, de carpete para azulejo, por exemplo. O problema é que a maioria dos idosos corre por essas transições sem dar ao seu sistema de equilíbrio tempo para se ajustar. Seu corpo precisa de um momento para recalibrar quando muda de direção ou posição, especialmente à medida que a propriocepção, seu senso de posição do corpo, diminui naturalmente com a idade. É aqui que a técnica de transições conscientes faz uma diferença dramática. Thomas, meu fisioterapeuta, notou que eu fazia viradas bruscas e repentinas ao caminhar. Ela me ensinou a inserir uma pausa deliberada antes de mudar de direção. Parecia anormalmente lento no início, mas eliminou completamente aqueles momentos instáveis. A técnica centra-se na pausa de 3 segundos, uma parada breve, mas intencional, antes de mudar seu padrão de movimento. Durante essa pausa, você estabiliza sua posição. Engaja seu núcleo como aprendemos no segredo número 3. Foca visualmente para onde você está indo. Próximo 1. Então, inicia o novo padrão de movimento para virar, uma das transições mais arriscadas. Use o método de pivô e passo em vez de torcer. Isso significa pausar completamente. Levante seu pé e coloque-o na nova direção. Deixe seu corpo seguir ao invés de torcer seu tronco enquanto seus pés permanecem plantados. Thomas implementou essa técnica, identificando pontos de transição de alto risco em sua rotina diária, como levantar-se de sua cadeira favorita, navegar pela curva no final das escadas ou passar pela porta estreita do banheiro. Em cada local, ele praticava a pausa deliberada. Thomas, eu na verdade coloquei pequenos adesivos de pontos vermelhos nesses pontos de transição como lembretes. Eventualmente, a pausa tornou-se automática e eu pude remover as dicas visuais. Pesquisas do Laboratório de Pesquisa de Prevenção de Quedas da Oregon Health Sciences University descobriram que os momentos de transição representam 87% das quedas em adultos acima de 65 anos. Seus estudos mostraram que implementar uma pausa breve antes das transições reduziu os incidentes de queda em 47%. Talvez a intervenção única mais significativa na pesquisa de prevenção de quedas. Para dominar essa técnica, tente esta prática diária simples. Escolha de 3 a 5 transições comuns em sua casa. Por uma semana, pratique deliberadamente a pausa de 3 segundos antes de cada uma dessas transições. Concentre-se em manter seu movimento suave e deliberado ao invés de apressado. Quando foi a última vez que você quase caiu? Foi durante um momento de transição? Compartilhe sua experiência abaixo. Esses 7 segredos para caminhar não são técnicas isoladas. Eles trabalham juntos como um sistema integrado. A técnica do olhar suporta a postura adequada que permite o rolar eficaz do calcanhar aos dedos. O engajamento do núcleo proporciona estabilidade para o balanço adequado dos braços. A base alargada cria a fundação para transições seguras. Juntos, eles transformam não apenas como você caminha, mas como você se move pelo mundo com confiança. Vamos tirar um momento agora para ver como esses 7 segredos para caminhar trabalham juntos como um sistema completo. Quando devidamente integrados, eles não apenas melhoram sua caminhada, eles transformam toda a sua experiência de se mover pelo mundo. Vamos revisar nossos 7 segredos. Segredo número 1. A técnica do olhar em 3 pontos. Olhar à frente adequadamente ao invés de para baixo. Segredo número 2. O rolar do calcanhar aos dedos. Garantir o contato adequado do pé com o chão. Segredo número 3. Engajamento do núcleo. Ativar os estabilizadores centrais do seu corpo. Segredo número 4.
A reinicialização do balanço dos braços usando contrapeso natural. Segredo número 5. Força do pé e calçado adequado. Construindo sua fundação. Segredo número 6. A técnica de base alargada. Mantendo a largura ideal do passo. Segredo número 7. Transições conscientes. Pausando antes de mudanças de direção. A transformação de Thomas ao implementar todas as 7 técnicas foi notável. Seu padrão de caminhada mudou de hesitante e instável para confiante e fluido. Sua postura melhorou dramaticamente. Ele fica mais ereto, respira mais facilmente e se move com propósito. Thomas, o benefício mais surpreendente não foi apenas evitar quedas. É que caminhar tornou-se prazeroso novamente. Eu costumava temer ter que caminhar qualquer distância. Agora minhas caminhadas diárias são algo que espero ansiosamente. Aqui está um plano de implementação de 7 dias simples para integrar essas técnicas no seu próprio padrão de caminhada. Dia 1. Foque apenas na técnica do olhar em 3 pontos. Pratique olhar à frente adequadamente durante toda a caminhada. Dia 2. Adicione o rolar do calcanhar aos dedos, enquanto mantém o olhar adequado. Dia 3. Introduza o engajamento do núcleo, conectando-o com seu padrão de respiração. Dia 4. Pratique a reinicialização do balanço dos braços enquanto mantém as técnicas anteriores. Dia 5. Avalie seu calçado e comece os exercícios de fortalecimento dos pés. Dia 6. Foque na técnica de base alargada, usando a visualização de trilhos paralelos. Dia 7. Implemente transições conscientes, especialmente ao virar ou mudar de direção. Após essa semana inicial, passe de 2 a 3 minutos cada dia antes de caminhar para revisar mentalmente todas as 7 técnicas. Eventualmente, elas se tornarão seu novo normal. A pergunta mais comum que recebo é: eu realmente preciso implementar todas as 7 técnicas? A resposta é sim. Elas funcionam sinergicamente. Cada técnica suporta e aprimora as outras. Patrícia, 78, implementou essas técnicas após sofrer 2 quedas em 3 meses. A técnica de transições conscientes foi o divisor de águas para mim, ela relata. Percebi que todos os meus quase acidentes aconteceram ao virar rápido demais. Robert, 84, achou a técnica de base alargada mais útil. Nunca percebi que estava essencialmente caminhando numa corda bamba até que meu fisioterapeuta apontou isso. Apenas alargar minha postura ligeiramente fez uma diferença enorme. Dr. Elizabeth Morrow, diretora de reabilitação geriátrica no Midwest Health Systems, enfatiza que a consistência é a chave. Essas técnicas requerem repetição para se tornarem automáticas. Mas a neuroplasticidade do cérebro envelhecido é notável. Novos padrões de movimento podem ser estabelecidos em qualquer idade com a prática adequada. Qual desses 7 segredos você acha que vai te ajudar mais? Comente com o número abaixo. Lembre-se, essas técnicas não são apenas sobre prevenir quedas. Elas são sobre recuperar a liberdade, confiança e alegria que vem com se mover seguramente pelo mundo. Quando você caminha sem medo de cair, novas possibilidades se abrem. Quedas não precisam ser uma parte inevitável do envelhecimento. Elas não são simplesmente acidentes ou má sorte. Elas são frequentemente o resultado de padrões de caminhada que podem ser identificados e corrigidos em qualquer idade. Lembre-se de Thomas, que sofreu 3 quedas graves em apenas 6 meses. Hoje ele caminha com confiança e estabilidade, desfrutando de atividades que achava que estavam atrás dele para sempre. Sua transformação não exigiu equipamentos caros ou exercícios exaustivos, apenas a aplicação consistente dessas 7 técnicas baseadas em evidências. A coisa bela sobre esses segredos para caminhar é que, embora exijam esforço consciente no início, eles eventualmente se tornam automáticos. Seu cérebro e corpo os adotam como seu novo normal, criando uma proteção duradoura contra quedas. Se você achou essas informações valiosas, por favor, aperte o botão de curtir e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que poderia se beneficiar desses segredos para caminhar. Seu compartilhamento pode literalmente prevenir uma queda que muda a vida.
Inscreva-se para mais conselhos baseados em evidências que ajudam idosos a viver com confiança e independência. Lembre-se, nunca é tarde demais para transformar como você se move pelo mundo.